Dia que todos celebram. O mundo inteiro celebra esse dia. E vocês viram que até as crianças já entendem o que significa a Páscoa. Pelo menos a gente faz esse trabalho para que eles compreendam. E vamos hoje celebrar uma ceia diferente, né? A ceia da Páscoa. Mas vamos procurar entender primeiramente o que significa a Páscoa do Senhor. Qual é a importância desse dia para nós e para aquele povo lá onde tudo começou. A pergunta que eu tenho para todos vocês, para todos nós, significa assim, Páscoa. O que é a Páscoa? Sacrifício ou celebração? O que é a Páscoa? O que nós compreendemos? É um sacrifício ou é uma celebração? Talvez vocês vão ouvir a mesma história que já ouviram outros anos, ou ouviram até domingo passado. A gente fez uma sequência aqui nos domingos, né? O Perdebon começou falando da Páscoa. O Ariel falou também domingo passado já da Páscoa. E agora nós vamos falar hoje que é o dia da Páscoa. Mas como é uma data muito importante, a gente precisa realmente repetir e repetir. E falarmos de novo os verdadeiros motivos e significados da Páscoa. Então o marco inicial da Páscoa foi lá no Egito. Vocês lembram da história quando aquele povo estava preso lá há 430 anos como escravos. E aí eles se perderam, né? Depois de um tempo, depois que as 12 tribos foram para o Egito por causa da fome, na época de José do Egito, né? Quando José foi o governador do Egito, eles ficaram lá todo esse tempo depois. E aí começaram a adorar aqueles deuses egípcios. E com certeza isso não foi bom para eles, ficaram muito tempo lá na escravidão. Mas depois de muita aflição, eles reconheceram e clamaram a Deus. Pediram para Deus que olhasse por eles. Então Deus enviou Moisés para tirar o povo do Egito e da escravidão. E aí na 10ª praga para os egípcios, começou a Páscoa. Ali foi o marco inicial, quando que Deus falou a Moisés que todo primogênito, macho, tanto homem como animal, morreria naquela noite. Então, a partir desta noite, eles deviam sacrificar um cordeiro ou um cabrito e tirar do sangue desse cordeiro e passar nos umbrais da porta. E assim, o primogênito dos hebreus não morreria. Então, esse foi o marco inicial, quando iniciou-se a primeira Páscoa, que para os egípcios foi de fato um sacrifício e para os hebreus uma celebração, porque eles foram libertos do Egito, da escravidão, e também libertos daquela morte tão terrível do primogênito, né? Imagina que era um povo enorme, os hebreus lá no Egito. Eram 600 mil homens, mais mulheres e crianças. Mais de 1 milhão de pessoas. Mais ou menos assim, uma cidade tipo Porto Alegre. Hoje nós não temos uma cidade do interior com 1 milhão de pessoas. E lá, muitos primogênitos iriam morrer. Mas Deus os livrou através do sangue do Cordeiro. Foi isso que aconteceu. Mas vamos abrir Êxodo, capítulo 12, para nós entender o que Moisés explica, orienta ao seu povo naquele momento, naquela época. Então, Êxodo, capítulo 12, do 5 ao 8. Um animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel sacrificará ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas, das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pães sem fermento. Por quê? Por que comer a carne assada com ervas amargas e pães sem fermento? Porque era o pão da aflição. Eles tinham que comer às pressas. Eles não tinham tempo de esperar a massa fermentar, levedar, né? Que nem a gente fala, né? Aquele pão bonito que tu olha assim naquele forno a lenha que chega a dar água na boca, não. Não, era aquele pão batumado, achatado, né? Feito às pressas, na corrida.
e com ervas amargas também, para que eles se lembrassem daquele dia, daquele tempo que eles passaram como escravos lá no Egito. E aí no versículo 11, ele diz assim: ao comerem estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Então eles tinham que estar preparados, né? Como quem ia viajar. Não é assim? Estou muito feliz hoje de ver a maioria dos jovens aqui, depois de um acampamento de 3 dias, cansados, mas estão aqui. Mas como é que foi a saída deles? Mala no ônibus, pé no estribo e vamos para Morungava, né? É assim, apressado, é na hora. Não tinha muito o que fazer, não dava tempo de esperar o pão fermentar, né? Cedinho de manhã. E assim foi os egípcios lá. Tudo pronto, preparados para a viagem. E aí depois, Moisés, no 14, ele diz assim: este dia será um memorial, que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como um decreto perpétuo. Ou seja, da agora em diante, sempre vocês irão celebrar a Páscoa. E o versículo 16 diz assim: convoque uma reunião santa no primeiro dia e uma outra no 7º dia. Uma reunião santa, uma celebração santa nesse dia. É isso que nós estamos fazendo hoje. Uma celebração santa que agrada e que honra a Deus. A palavra em hebraico para Páscoa é Pesach, que significa em português passagem. A palavra Páscoa significa passagem. Então, o povo estava de passagem. Eles saíram do Egito para ir até a terra de Canaã. Eles estavam de passagem. Eles passaram pelo Mar Vermelho, né? Moisés abriu o mar. Eles passaram pelo deserto e foram andando, né? De pontos em pontos, de lugar em lugar. Então era uma passagem para esse povo. Por isso foi chamado de Páscoa do Senhor. Mas os 3 pontos mais importantes que marcaram a primeira Páscoa. Primeiro ponto, um sacrifício de um animal sem defeito. Um animal sem defeito. Ele tinha que ser puro, tinha que ser um animal bom. Não podia ser aquele que estava com um problema que não era aceito na venda, né? Que ninguém queria comprar. Não podia ser manco, nem cego, e nada mais. Ele tinha que ser um animal sem defeito. O segundo ponto importante, a libertação da escravidão e da morte do primogênito. Então esse foi o segundo ponto importante. E o terceiro ponto naquela Páscoa foi a lembrança da aflição da vida deles como escravos no Egito. Esse foi um memorial para eles, para que aquele dia jamais fosse esquecido. E também, claro, que Moisés salienta aí que era um decreto perpétuo para a vida toda, a partir daquela geração. Então Deus escolheu um povo que fosse obediente, santos, separados para Ele. Foi isso que Deus fez. Escolheu esse povo e disse: eu vou conduzir esse povo para ser santo e separado. Mas não. O povo não foi aquilo que era para ser, aquilo que devia ser. Esse acontecimento histórico, a Páscoa dos judeus, tem alguma coisa a ver com nós hoje? Qual é o significado para nós dessa Páscoa? Somos nós escravos? Será que precisamos de libertação? Fazemos parte de um povo escolhido de Deus? Somos descendentes daquele povo hebreu, daquele povo de Israel? Qual é a diferença? O que faz sentido para nós a Páscoa? Se a Páscoa tivesse ficado apenas nesse acontecimento histórico, importantíssimo, porém, e grandioso para os hebreus, mas só para os hebreus. Aquele momento foi só para os hebreus. Para nós, não faria diferença alguma, né? Nós não teríamos o porquê estar celebrando a Páscoa. Bem, os hebreus continuam celebrando a Páscoa até hoje. Eles continuam sempre fazendo a festa e celebrando a Páscoa. Os princípios bíblicos, para eles, não mudaram até hoje. Continuam os mesmos. Mas para as pessoas, sim. O mundo inteiro celebra a Páscoa. Mas os princípios da Páscoa para as pessoas festas, ovos de chocolate e coelhinho. Gente, desculpa eu ser indelicado aqui, mas quem não entendeu que a Páscoa é a morte e a ressurreição de Cristo,
que é por nossos pecados que existe a Páscoa, é pela libertação, então volta lá para a Bíblia, volta e vai estudar, porque você não entendeu o que significa Páscoa. Até as crianças, a gente viu no vídeo, já estão entendendo o significado da Páscoa. Então não tem nada a ver, na Bíblia, em lugar algum, fala de chocolate, de ovos de Páscoa, de festas, de celebração, desse tipo de sentido. Nenhum sentido isso. É claro que eu vou dizer para vocês, tá? Qualquer festa, qualquer celebração com chocolate, tá valendo, né? É uma maravilha. Tá valendo. Mas não faz sentido na Páscoa. Como também não faz sentido o Papai Noel no Natal. É a mesma história, né? Não faz sentido algum um Papai Noel no Natal. Porque o verdadeiro significado é o sacrifício de Cristo por nós na cruz. E o pior é que ainda tem gente que faz sacrifício até hoje na Páscoa. Tem gente que continua os cordeiros como eles fazem hoje. Por quê? O último sacrifício exigido pelo pecado já foi cumprido, foi Jesus. O sacrifício suficiente por todos os pecados. Quando nós não aceitamos esse sacrifício como único e suficiente, nós estamos afrontando, nós estamos diminuindo a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo por nós na cruz. Então nós somos livres, libertos, agora por fim, através da graça. Por que aconteceu isso então? Por que esse acontecimento histórico que mudou a humanidade aconteceu exatamente nesses dias da Páscoa? Qual é o propósito? Para que se cumprisse as profecias, para que se cumprisse 3. Do 3 ao 7 nós vamos ler. Isaías 53, do 3 ao 7. Está ali no telão. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, ficou calada. Ele não abriu a sua boca. Olha só o que a palavra de Deus, o profeta Isaías e outros profetas já estavam anunciando que aconteceria com Jesus Cristo. Tudo o que aconteceu com ele estava predito. Nós, no versículo 6 diz assim, nós como ovelhas, eu diria nós como bodes, né? Porque uma ovelha é mansinha, uma ovelha não pula cerca, uma ovelha é comportada. Mas nós como bodes se desviamos, cada um se voltou para o seu próprio caminho. E Cristo, ele foi esmagado por nós, transpassado por nós. Mas por que então Jesus foi sacrificado e flagelado na Páscoa? A data mais importante para os judeus. Imagine só, né? Um dia santo para eles. Jamais eles iam querer o peso na consciência da morte de Cristo. Abre lá em Mateus, capítulo 26, versículo 1 e 2. Mateus 26, 1 e 2. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos, como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Por quê? Porque estava escrito, já estava anunciado. Jesus disse, estamos a 2 dias da Páscoa. Na quinta-feira à noite, para sexta-feira, na terceira vigília, mais ou menos, né? Que é da meia-noite às 3 da manhã, Jesus foi preso. Ele estava lá orando, né, junto com seus discípulos, e ele
voltou da oração, os discípulos ainda dormiam, vocês lembram disso? E ele foi preso. E dali ele foi levado para o Sinédrio, foi levado para lá, para cá. Ninguém queria assumir a responsabilidade da morte de Cristo. Mas isso também aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus. E ali em Mateus mesmo, aliás, desculpa, em João, capítulo 19, abre lá em João capítulo 19, do 1 ao 7. Lá por volta das 6 horas da manhã, mais ou menos, depois deles ficarem umas 3 horas, os fariseus tentando achar um jeito de matar Jesus, eles fizeram o quê? Levaram a Pilatos. Então, Pilatos mandou açoitar Jesus, e os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura, uma capa vermelha. E chegando-se a ele, diziam: Salve, ó Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu o estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinho e a capa de púrpura, disse-lhes Pilato: Eis aí o homem, eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei e de acordo com a nossa lei ele deve morrer. Então era a lei deles e eles queriam que cumprisse a lei e ele devia morrer. O versículo 16. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. E então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para um lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado de Gálgota. Ali crucificaram, e com ele 2 outros, um cada lado de Jesus. Vocês sabem como é que era uma crucificação naquela época, feita pelos romanos? Era terrível. Eles eram bárbaros, eles eram violentos. E não só isso, para os romanos era um espetáculo. Eles construíram até uma arena chamada Coliseu para largar pessoas assim e fugirem dos leões, fugirem dos animais perigosos, para lutarem com os gladiadores e para crucificar. Então, para eles, era um evento, era um espetáculo, era um teatro fazer as pessoas sofrerem. Só que não se fala nada desses 2 que foram crucificados junto com Jesus. Não é comentado na Bíblia, né? Só diz que tinha um do seu lado e um do outro lado. Mas Jesus tem em todos os evangelhos a morte, a conspiração, o sacrifício de Cristo. Porque Jesus era uma celebridade. É mais ou menos como nós aqui hoje. Se uma pessoa não quero usar uma palavra muito forte aqui, mas ela é cortada em pedaços no interior, em algum lugar, né? É feito uma carnificina com uma pessoa assim, sai alguns comentários, as pessoas até falam um pouco. Mas se for uma pessoa conhecida na televisão, né? Se for um governador, se for um prefeito, se for uma pessoa da mídia, a amplitude é muito maior. A amplitude é muito maior. E era isso que era Jesus naquela época. Era uma pessoa já conhecida, tinha muitos seguidores, então a amplitude foi maior. E, consequentemente, o castigo também foi maior. E agora, para vocês entenderem bem isso, nós também temos as cartas de Paulo que falam sobre isso. Paulo diz que ele foi açoitado, espancado, foi dado como morto. E não só uma vez, várias vezes. Ele foi açoitado severamente, ele e Silas, lá em Filipos. Então, Paulo viveu na mesma época de Jesus. Paulo devia ter praticamente a mesma a idade de Jesus. Então, era exatamente assim que os romanos faziam naquela época. E eu quero mostrar para vocês 3 minutinhos apenas de um vídeo, agora, que tem cenas fortes, tá? Que é daquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Quem não assistiu esse filme, assista esse filme. Porque esse filme mostra a realidade da época. Eles foram investigar como é que era de fato para poder fazer o filme. Então, para vocês entenderem o sacrifício que Cristo passou e enfrentou
antes da cruz, porque esse vai ser só antes da cruz. Depois ainda tem a morte na cruz. A gente vai ver o vídeo então. Esta é a dor do pecado. Esse é o sofrimento que eu devia estar ali nesse lugar. É a dor de cada um que Jesus levou naquela hora ali. Então, se nós não compreendemos que a Páscoa é esse o verdadeiro significado, nós não damos valor para aquilo que Cristo fez por nós, fez por mim na cruz. Cada um de nós, se não fosse pelo sangue de Cristo, deveríamos passar por isso um dia. Mas o que eu quero aqui pedir a vocês, os 3 princípios que agora nós entendemos aqui. Qual é a diferença entre a Páscoa daquele povo do Egito, dos hebreus, e a nossa Páscoa feita através do sacrifício de Cristo? São as 2 Páscoas mais importantes. Aquela para os hebreus e essa para toda a humanidade e para nós. O sacrifício se repete, é o primeiro princípio. Um cordeiro sem defeito, sem nada de errado. Quem? O próprio Jesus Cristo. Esse é o cordeiro sem defeito. O segundo princípio, a libertação da aflição e da escravidão. Do quê? Do nosso pecado. Todos os nossos pecados foram perdoados. Então esse segundo princípio é a libertação da nossa escravidão do pecado. E o terceiro é o memorial e a celebração da nova aliança através do sangue de Cristo. E agora pela graça e não mais pela lei. A primeira Páscoa era pela lei, como conhecemos a lei de Moisés. Agora é pela graça. E Pedro então dá testemunho do que aconteceu a Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo, o flagelo de Cristo que abalou a humanidade. Ele e os outros discípulos dão testemunho que se cumpriram as profecias. Pedro vai repetir as mesmas coisas que falou lá em Isaías. 1 Pedro 2,24. Abre ali. 1 Pedro 2,24. Primeira carta de Pedro 2,24. Diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, nós fomos curados. E o capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então Pedro aqui e os seus discípulos, eles repetem as mesmas coisas que os profetas já tinham anunciado. Agora se cumpriu. Antes era uma profecia, agora se cumpriu. Então existe muita diferença entre a primeira Páscoa e a Páscoa de Cristo. Porque muitas Páscoas foram celebradas aí no meio. Foram muitos anos. Todos os anos é celebrada a Páscoa, mas essas 2 marcaram a humanidade. E a morte de Cristo, esse sacrifício perfeito para nós, é que fica na nossa memória, que nós devemos celebrar. É esse o nosso dia de celebrar. Porque a primeira Páscoa lá no Egito, foram mortos muitos cordeiros. Foi uma enormidade de cordeiros. Vocês imaginam que era um para cada família, conforme está lá em Êxodo. Quando a família era pequena, eles podiam juntar 2 famílias para comer um animal. Mas se eram 600.000 homens, mais mulheres e crianças, creio que deveria ser quase 600 famílias. Então foram mortos muitos cordeiros. No entanto, na nossa Páscoa foi um único cordeiro, Jesus Cristo. Foi um único cordeiro. Também naquela primeira Páscoa não houve conspiração, não houve julgamento, não houve rejeição, abandono do Pai. E na nossa Páscoa de Jesus Cristo houve uma conspiração. Primeiro, eles conspiraram contra Jesus. Segundo, eles o julgaram. E terceiro, eles o rejeitaram. Por que eles o rejeitaram? Porque eles eram o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Jesus vem da raiz de Davi, dos hebreus. Era o povo dele. E ele foi rejeitado. E na hora mais terrível da cruz, que eu não quis colocar mais vídeo para não ficar muito extenso, mas na hora da cruz, se vocês assistirem o filme, vocês vão encher os olhos de lágrima. Porque ele diz: Pai, Abba, Pai, por que me abandonaste? Ele foi abandonado
pelo Pai por causa dos nossos pecados. Há muitos que dizem que esse foi o momento mais difícil para Cristo. Não o sofrimento, mas o abandono do Pai. E tem mais um outro fato muito importante que faz toda a diferença entre a primeira Páscoa e a nossa Páscoa de Cristo. É que nenhum animal daqueles que foram sacrificados, tanto na primeira Páscoa como toda a história, ressuscitou. Mas o nosso Cordeiro ressuscitou. O nosso Jesus ressuscitou. Ele foi o único que ressuscitou. Essa é a grande diferença para nós hoje. É isso que nós devemos ensinar para os outros. É isso que nós devemos levar adiante. Esse é o motivo do Evangelho. Se Cristo não morresse na cruz por nós, não acontecesse este grandioso evento, nós não teríamos chance alguma. Não haveria nova aliança. E esse, o último sacrifício de Cristo, que foi a Páscoa perfeita para nós, ele tem muito significado. Então eu quero fazer uma pergunta para vocês agora, para você refletir, para você levar para casa e pensar sobre isso. Como você celebra a Páscoa? Ou qual é o significado da Páscoa na sua vida, no dia a dia? A Páscoa não é uma vez por ano, não é nesse dia. A Páscoa, o sacrifício de Cristo para nós é todos os dias. Como a Mirella falou durante a ministração do louvor, é todos os dias. Como foi cantado nas músicas, Jesus morreu por nós. Então, como você celebra a Páscoa? O que significa para você a Páscoa? E eu quero hoje participar com todos vocês dessa ceia tão especial. A ceia que hoje nós temos pães sem fermento. Pães ázimo, como se diz. Nós temos um elemento que foi usado lá no princípio. Ou melhor, dois elementos. O suco e o pão sem fermento. Lá eles tinham o cálice, que talvez fosse o vinho. Por que é usado esses dois elementos na Páscoa? Na ceia do Senhor. O corpo rasgado, como vocês viram nas imagens, partido é o pão. Jesus diz, este é o meu corpo, que é quebrado, rasgado, partido em favor dos vossos pecados. E o suco que vem da uva representa o sangue de Jesus. Mas aí eu pergunto, como é que funciona para a gente extrair o suco da uva? Como é que funciona? Porque você primeiro tira o suco, depois faz o vinho, Como é que funciona? A gente tem que esmagar a uva, Tem que apertar, tem que prensar a uva. Lá em Isaías, no versículo 5, diz, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa dos nossos pecados. Então é isso que é o significado. Sempre que a gente beber desse suco, representa que Jesus foi esmagado na cruz, foi flagelado por nós. Então nós temos que ter em mente que quando celebramos a ceia do Senhor, não é de qualquer jeito. Se você não confessou seus pecados, se você não tem certeza que Jesus é o teu Salvador, se você não entende o verdadeiro significado da morte e ressurreição de Cristo, é melhor você não participar. Porque como diz lá em 1 Coríntios 11, você vai comer e beber para a sua própria condenação. Então eu gostaria que agora nesse momento, enquanto nós vamos cantar uma música, Isaías 53, exatamente aquele texto que nós lemos, que cada um levantasse e viesse aqui e servisse de uma porção de suco e de um pedaço rasgado do pão sem fermento. E aí depois nós vamos celebrar a ceia do Senhor todos juntos.